gerado pelo consumidor, do conteúdo gerado pelo usuário, mas quem é esse público? Então eu assisti um pedaço da palestra anterior e tem um ponto de convergência muito importante, que é quando a gente fala das gerações. Então a gente está falando de várias gerações coexistindo no mesmo momento. Isso é algo novo. Então, enquanto você tem uma pessoa mais velha lá, acima de 70 anos, e que está muitas vezes tendo que se adaptar às tecnologias, né, com certa dificuldade, outras vezes com mais uma relação um pouco melhor, mais facilidade, mas em geral você tem que entender que é muito diferente a conexão da tecnologia de uma pessoa com mais de 70 anos para uma pessoa de 7 anos. Então, esse ponto é interessante porque, até na minha família, como exemplo, né, vocês viram lá nas fotos, eu tenho um filho que acabou de fazer 8 anos no último domingo. Eu tenho uma filha que tem 20 anos, está ali na geração Z. Né? Eu tenho uma esposa que está na faixa dos 22 aos 36, ela não vai nem gostar, né? 22 aos 36 é amplo, para a mulher é ótimo, né? Eu tenho eu estou na geração Y ali, com meus 39 anos. Eu tenho uma mãe, né, que está ali cerca de 60 e poucos, e meu pai que já passou dos 70. Então, só na minha família, pensando nessa parte mais próxima, eu já tenho todas essas gerações coexistindo. E é fácil ver, e vocês pegarem essas referências nas famílias de vocês, é fácil vocês verem a diferença de lidar com a tecnologia, portanto, isso vai refletir também na forma com que a gente conecta elas para que elas produzam conteúdo para nós. Né? Então é importante saber disso, porque a forma como vocês vão comunicar com essas pessoas, muitas vezes ela também é diferente. Os serviços e os produtos que vocês vão desenvolver para essas pessoas também é diferente. Tá? Então, esse é um ponto fundamental e que permeia tudo que vocês vão fazer enquanto negócio, e principalmente, né, enquanto comunicação. E aí é um ponto que é importante também, porque a gente passa, desde que o mundo é mundo, a gente vive em comunidades. Né, sejam comunidades etárias, como a imagem representa, mas em comunidades, sobretudo, de afinidade. Então, a gente tem lá pessoas que gostam de rock, pessoas que gostam de funk, de assédio sertanejo, de reggae, né? Aí essa pessoa que gosta de reggae, ela é diferente, ela pertence a um grupo com mais 10 pessoas, só que essas mesmas outras 9 pertencem a grupos diferentes dela, porque ela gosta de estudar, uma outra gosta de viajar, uma outra gosta de tomar vinho, então são grupos de afinidades, e esses grupos estão muito propensos a produzir conteúdos pela afinidade que ele tem. Então é muito mais fácil essas relações irem acontecendo, mas o importante é saber que as comunidades se formam e que elas gostam de interagir. E a gente vê um pouco disso, né, quando a gente fala da geração C, essa geração chamada All Connected. Ela não está lá porque ela não é uma questão, ela não está enquadrada em uma geração etária, né? Que é como é separado aqui, a gente fala, as faixas etárias separam as gerações, né? Mas ela foi um conceito criado por esse Dan Pankratz, que ele identificou pessoas que estão o tempo todo conectadas. Né? Essa é a diferença. E aí, nós estamos falando de 80% dos millennials, daquele público mais novo, mas pessoas de várias idades e que fazem parte dessa geração, dessa conexão, dessa conectividade. E é muito importante aqui, porque elas estão afim, sobretudo, se importam com a curadoria, com a conexão, com a comunidade. Né? Então, é fácil você identificar isso quando tem algo que é para ser criado e que essas pessoas, sim, se interessam. Então, eles são digitais, eles estão 100% conectados o tempo todo, e aí eu me encaixo, a assinatura do meu e-mail pessoal é 100% conectado, se eu desconectar, algo está errado, né? Ou o ambiente onde eu estou não tem conexão,
ou estou fazendo algo que não cabe, não há condição. Mas essa parte de vamos estar conectados, vamos contribuir, se alguém pergunta, você responde, essa conexão, qual filme que é bacana no final de semana para eu assistir, alguém manda para você, no Netflix tem tal, né, no YouTube tem outro, no cinema tá passando tal bacana. Então, isso daí faz parte de uma geração que gosta de contribuir. E é isso que une essa chamada geração C, diferentemente do que aquelas outras das faixas etárias são consideradas, tá? Então, esse é um público importante de ser conhecido e reconhecido. Por quê? Porque há um outro conceito por trás desse público super conectado e que os une de uma outra forma também, é o tal do prosumer, né? Que é o consumidor unido com o produtor. Hoje em dia, a gente não quer mais a passividade, né? Quando surgiu a internet, a gente quebrou um pouco dessa digamos, posse que a TV e o rádio tinham da comunicação, né? Ele era uma comunicação unilateral, onde a TV apresentava para você a programação que ela queria, no horário que ela queria, e você assistiria se tivesse disponível naquele tempo. Né? E o rádio, a mesma coisa, enfim, o jornal, a revista, os meios em geral, eles eram unilaterais. Então, você era um passivo, um consumidor passivo que só tinha o poder de um controle remoto, de um dial, né, da estação de rádio para poder mudar. Agora não. Agora tudo ficou um caminho de mão dupla. Até as próprias programações desses veículos de massa que a gente chama, que são os veículos até mais tradicionais, essa programação ela passa a olhar para o consumidor e o consumidor muitas vezes tem a possibilidade de interagir com elas. Sobretudo os que foram para o digital, como os próprios jornais, as revistas, e que hoje tem uma versão que é mais do que uma versão digital, é uma versão que a gente chama de digitizada, né? Eles transpuseram para o meio digital de uma forma aproveitando o que traz de benefício e incorporando a visão do próprio consumidor no dia a dia deles. Então, os comentários que são postados, o canal aberto para o consumidor numa ombudsman, que chama, onde você escuta o que a população tem para dizer, ou um fale conosco, enfim, recebe insumos que viram uma programação de 5 minutos depois. Antigamente virava de 2, 3, 4 dias. Né? Então, essa velocidade que o consumidor começa a produzir também, e aí, muito destaque para as redes sociais que permitiram isso de uma forma ampla, né? O consumidor se apoderar e se empoderar das ferramentas e do direito de fazer isso e dessas conexões. Então, um consumidor produz hoje, ele está lá navegando numa rede social, produz algo que outro pega e já produz em cima daquilo. Então, essa capacidade e flexibilidade que as redes permitiram, né, com agilidade, é muito importante para essa mudança que nós temos hoje, saindo de consumidores especificamente para um prosumer, né, essa mistura do consumidor com o consumidor, com o produtor. E aí, o que é um ponto importantíssimo disso, e que a mídia sabe há muito tempo, né, e que ela precisa aprender a lidar, é que os consumidores confiam em outros consumidores. Né? Então, a partir do momento que eu escolho um produto, ou estou tendente a escolher um produto para comprar, eu vou ao site, vou olhar vários reviews daquele produto, várias avaliações, o que o pessoal que já comprou postou sobre aquele produto, e aquilo pode determinar se eu vou comprar ou não. Isso é uma mudança também importante, porque antigamente eu chegava numa loja, olhava os produtos, eu tinha a opinião do vendedor e, no máximo, eu tinha a opinião do meu círculo de amigos mais próximos. Podia ser que um amigo meu não tivesse comprado. E a opinião de vendedor é altamente tendenciosa, ele tem meta para bater, a gente sabe disso. Então, enquanto consumidor, eu olho agora para o produto e avalio mais de um, no tempo que eu quiser, com pessoas do Brasil e, quiçá, do mundo inteiro, que olharam, compraram, usaram, muitas vezes, inclusive, detalharam vídeos de como aquele produto funciona, quais os benefícios, enfim, os pontos críticos dele, e a partir daí eu tomo minha decisão, que pode ser por uma compra online, por uma compra numa loja física,
né? Então eu tenho ainda vários meios, vários canais para fazer a aquisição, mas a busca pela avaliação de um produto, de um serviço na internet, ela é parte de mais de 85% do início da jornada do consumo das pessoas que querem algum produto ou algum serviço. Então, essa é uma mudança radical e que precisa ser olhada. Então, que bacana isso, né? Só que a gente precisa saber lidar. E como pegar a parte positiva do que eu faço e fazer com que esses consumidores compartilhem. Então, aqui tem alguns gatilhos dessa pesquisa da CoSchedule que fala o por que os consumidores, os usuários, enfim, por que a população compartilha? Né? Então, 49% dela compartilha para informar, para influenciar ou para inspirar ações em relação aos produtos que elas gostam. Então, eu compro algo, a partir do momento que eu compro, eu gostei tanto que eu falo assim, pessoal, que bacana, acabei de comprar um produto, ou acabei de assistir um filme tal, foi bom por isso ou por aquilo outro, eu fui no fim de semana, assisti um filme, e aí eu estou dando um depoimento mesmo, que fiquei surpreso, né, muito surpreendido com a qualidade do filme, e já contei para 10 pessoas, no mínimo, não publiquei nas minhas redes sociais, porque eu acabei não tirando a foto que eu queria, e isso é um ponto muito importante, essa mudança para o visual também, a gente fala um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas 68% para oferecer à própria rede uma noção melhor de quem são. Então, hoje em dia, as pessoas sentem necessidade muito maior do que no passado de se autoafirmarem e de mostrarem para os outros quem elas são. Então, a partir do momento que você consegue passar isso adiante, então, quando você é uma marca, você tem um produto, você presta um serviço que está conectado com a essência daquele consumidor, daquele usuário, é fácil para eles poderem compartilhar uma foto daquilo, porque isso mostra para os amigos, conhecidos e quem quer que seja, quem é aquele usuário. 69% porque permite que elas participem do que está acontecendo no mundo. E aí eu passo para uma noção de receber o que está acontecendo. Então é como se fosse um conteúdo que vem para mim, o que a gente tinha há pouco tempo, que era o RSS, que a gente recebia de vários jornais. Hoje eu recebo não só de jornais, de feeds, né, de jornais, eu recebo dos meus amigos no mundo inteiro o que está acontecendo, e de veículos, e enfim, que não são só jornais hoje, né, e de influenciadores, pessoas que estão o tempo todo conectadas, passando conteúdos que são do meu interesse, que eu estou seguindo lá. 78% porque as mantém conectadas com pessoas, então, pessoas que eu estudei na minha quarta série, pessoas que eu estudei na minha faculdade, que você vai perdendo contato diário, né, porque não tem mais aquela rotina, a gente se mantém conectado pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn, e isso gera ainda uma rede que você pode, eventualmente, trocar ideias com aquelas pessoas, mas se não fosse uma rede social, não aconteceria, né? Você não vai pegar o telefone, opa, fulano, faz 10 anos que a gente não se vê, mas me deu saudade. Na rede social isso acontece. E 84% para apoiar iniciativas ou marcas que elas gostam. Então aqui a gente tem um ponto de marca, então eu gosto de como uma marca X age. E a partir daí eu vou espalhar também pontos positivos sobre ela. Né? E várias iniciativas que estão acontecendo. Um caso célebre é da Nike, que há pouco tempo patrocinou uma campanha, lançou, inclusive, com um jogador dos Estados Unidos, um jogador que ele ficou muito tempo provocando para que mudassem as condições com que são tratados os negros nos Estados Unidos, e ele ajoelhava no hino, nos jogos, ficou sem time, né? O presidente dos Estados Unidos, ele foi lá e falou que era uma atitude rebelde, enfim, que não valeria, que ele não deveria fazer aquilo. A Nike bancou mesmo assim, para dizer que todo mundo tem que confiar nas suas atitudes, nas suas ideias, enfim, mesmo que isso lhe custe tudo. Vários americanos começaram a pegar produtos da Nike, queimar esses produtos e postar os vídeos, e o que parecia ser talvez uma tragédia para a Nike ganhou tantos apoiadores por conta da iniciativa que a Nike teve de querer um mundo mais igual, que fez com que as ações batessem recorde, com que a Nike lucrasse bilhões nas poucas semanas
já do próprio lançamento, então reverteu numa campanha muito mais positiva por conta dos consumidores, né, que entenderam que aquela iniciativa era uma iniciativa do bem, compraram a ideia, vestiram a camisa e não só compartilharam, como foram para a rua fazer uma ação que era a compra dos produtos, e inclusive os produtos licenciados com o nome desse jogador esgotaram rapidamente nas lojas, ele vai lançar um livro, enfim, é uma história muito bacana de se conhecer. Se vocês quiserem saber mais, não estava na apresentação sobre isso, mas é só me mandar no final da apresentação, tem meus contatos, é só me mandar lá que eu mando o caso de vocês, está até numa apresentação que eu fiz sobre inovação no varejo há poucos dias, eu tenho lá já tudo muito prontinho para mandar, tá? Mas, cara, nós falamos sobre um conceito muito rápido do que falamos sobre as pessoas para as quais a gente monta isso, né? Mas do que é exatamente, né? Então é esse ponto que a gente começa a falar um pouquinho melhor agora, né? Para que serve? Nós estamos falando de ganhar escala de forma muito rápida. Então, a partir do momento que o seu consumidor ou o seu usuário, né, pensando em outros públicos aí também que sua empresa se relaciona, passam a construir conteúdos para vocês, você ganha capilaridade, né? Tanto de distribuição, porque eles vão compartilhar depois, mas sobretudo de produção. E a gente vai ver casos que ilustram bem isso daqui. Porque uma coisa é uma empresa fazendo, por exemplo, vídeos ou construindo textos sozinha. Outra coisa é você ter 20, 100, 1000, 1 milhão de pessoas fazendo isso junto com você. Tá? Então, essa escala de produção e distribuição é muito ampliada quando você usa esse conteúdo gerado pelos usuários. Poupa tempo de criação, né? Por mais que você tivesse que criar 1000 conteúdos e você desse conta, você teria que ter, com a equipe atual da sua empresa, muita gente fazendo isso ou muito tempo para poder as poucas pessoas fazerem. Nós estamos falando aqui essencialmente de micro e pequenos negócios, então a gente sabe que não teria muitas pessoas contratadas para fazer isso. Né? A gente não tem essa capacidade financeira de tirar esse dinheiro todo e ficar bancando produção de conteúdo em larga escala. Por outro lado, mesmo que a gente for, né, pegue ali 2, 3 que estão ali no dia a dia, que conseguem tirar horas para fazer isso, se eu precisar ter uma quantidade de conteúdo gerado grande, eu vou precisar ter muita disponibilidade de tempo para fazer isso, seja ao longo do dia, seja ao longo de semanas, de meses, enfim. Eu aumento o alcance, é muito ligado à escala, né? Eu aumento o alcance porque o compartilhamento dessas pessoas, que me dá escala de compartilhamento, chegam a pessoas, os amigos dos amigos e os outros amigos dos amigos, que a gente não conseguiria de uma forma orgânica por redes sociais, e mesmo que fosse de uma forma impulsionada, então eu vou pagar para que aquele meu conteúdo seja impulsionado para mais pessoas, porque a gente sabe que os algoritmos hoje, eles fazem um corte e não te deixam chegar a todos os seus seguidores, seus fãs, enfim. Mas mesmo que eu pague, então, para chegar a uma quantidade maior, a relevância de eu chegar enquanto uma empresa que eu não tenho um relacionamento direto com essas pessoas é menor do que se eu uso os próprios consumidores, os meus usuários, meus fornecedores, meus clientes e meus voluntários, enfim, quem quer que seja, a partir desse momento que eles compartilham, eu ganho relevância com os amigos deles, porque é aquela parte lá dos 75% da confiança. Então, se eu tenho a confiança como um ponto nevrálgico aqui de qualquer ação para que um consumidor novo consiga adquirir um produto meu, se é um amigo dele falando sobre isso, falando sobre a marca, sobre as iniciativas, sobre o produto, sobre o serviço, é muito melhor do que eu falando diretamente com ele, né? E eu consigo engajar a comunidade. Se é uma iniciativa, uma causa, como eu comentei, né, do caso do jogador americano, eu consigo engajar para isso, eu consigo engajar para várias coisas, para um desafio. Há muitas formas de você provocar para que essa comunidade que está em volta da sua empresa, que ela se engaje junto numa causa que para vocês também é importante, e essa
essa conexão faz todo sentido. Então, por exemplo, hoje, não está na apresentação porque foi agora à tarde, eu recebi um vídeo da Etna, não sei se rodou já no WhatsApp de vocês, que ela explicava a história do termo criado mudo. Tá? O termo criado mudo, ele surgiu com uma referência muito ruim aos negros da época, escravos, enfim. E a Etna constrói essa narrativa falando sobre isso e pede para justamente compartilhar isso, para que você deixe ela crie um movimento para mudar o nome da mesa do criado mudo para mesa de cabeceira. E isso viraliza, porque tem causa, é uma causa que eu compro, né? Que eu digo assim, realmente faz todo sentido a gente passar para uma nova fase da nossa história, apagando algumas termos e situações, né, que foram no passado muito utilizadas e que não fazem mais sentido hoje. Né? Então, esse é um caso que, se vocês quiserem também, pode anotar aí, pede para mim nos contatos que eu mando esse vídeo, tá bom? E aí vocês vão ver mais um exemplo de como é simples ter uma ideia como essa, produzir, óbvio, a produção deles é uma produção minuciosa, uma produção muito profissional, mas você pode ter essa estrutura ou pode ter uma produção um pouco mais amadora que isso, mas feita com qualidade, feita com carinho, feita com verdade, o que é o principal quando você fala de conteúdo. Você tem que ter verdade. E nesse caso tinha uma verdade muito forte, uma causa muito importante, e isso chega a mais pessoas e a marca está lá bem representada e fica na cabeça do consumidor num segundo momento, criando uma conexão positiva com essa marca. Os canais. A gente falou um pouco sobre redes sociais, mas é importante a gente exemplificar aqui que por mais que o grande destaque realmente sejam aí Facebook, Instagram, Twitter, a gente tem outros lugares onde o consumidor se expressa de uma forma boa ou ruim, né? Em relação às experiências que ele teve. Então, o próprio TripAdvisor, e aí a gente está falando de hospedagens, de serviços de atrativos, transfer, restaurantes, bares, qualquer coisa que esteja ligado a essa parte do turismo numa cidade, enfim, ou num local específico, e que os consumidores utilizam fotos que eles tiraram, reviews, eles vão lá, fazem avaliações, e isso determina que outros consumidores vão para o teu negócio. Então é importante entender o TripAdvisor e o Reclame Aqui, por exemplo, que se alguém não gostar de um produto ou de um serviço, vai lá no Reclame Aqui, e é muito mais fácil do que você ir ao Procon, né? Então, muitas vezes, a jornada do consumidor insatisfeito, ela começa na rede social ou no e-mail da empresa, e a partir do momento que ela não é bem atendida, né, o relacionamento ali não flui da forma que ela queria, ela faz o quê? Vai para sites especializados, então vai para o Reclame Aqui, vai para um blog de um influenciador que fala sobre isso, e aí a gente tem esse bezinho laranja aí do blogger, né, que os influenciadores também têm um poder sensacional de provocar consumo. Então a gente está falando de pessoas que vão falar sobre o seu negócio, e aí eu tenho um caso também muito interessante, que é de uma empresa que eu atendi há algum tempo, e que eles compraram um negócio, era um casal novo, ele era funcionário de uma outra empresa, ela estava querendo tomar conta de um negócio, eles se ajudaram e foram e compraram uma cafeteria que na verdade era uma chocolateria, e que essa chocolateria era representante, né, licenciada de alguns produtos de uma outra marca, que levava a marca da própria empresa nessa dos chocolates que eles licenciavam nessa empresa que eles compraram, e era uma empresa de presente, uma empresa de chocolate, estilo Cacau Show, estilo Copenhague, enfim. E quando eles viram, eles tinham uma pequena cafeteria que não se investia muito nela, que fazia chocolates, tinha alguns produtos alimentícios ali, enfim. E eles começaram a investir em chocolates quentes diferenciados, principalmente
no inverno, sobremesas, café especial, enfim, deram um up nisso e trabalharam muito com influenciadores, muito mesmo. Hoje em dia, a loja ampliou muito por conta disso, se tornou o carro-chefe da loja e os produtos de presente já representam uma venda menor do que o que a pessoa vai lá para degustar. Então, a experiência com o chocolate, a experiência com o alimento, com a loja vendida pelos influenciadores, fez com que o negócio crescesse muito para esse lado, e isso é muito bom, porque como é que você compra produtos como esse? Presencialmente. Então, se eu levo pela experiência, eu vendo o presente, eu vendo o chocolate numa venda posterior, né? Eu vou fazer um cross-sell. Então, eu vou chegar aqui, ele vai lá para tomar um chocolate quente no fim da tarde e já leva uma barra de chocolate para presentear alguém ou para ele consumir, leva um vinho, leva alguma outra coisa que tem na loja também. Então é importante ter essa visão que quando você quer construir algo, muitas vezes o canal certo, né, muitas vezes não, na maioria das vezes, o canal certo faz a grande diferença. Proposta de valor, muitos de vocês já devem ter tido contato com Canvas ali, modelagem de negócio, então definição de público e proposta de valor para aquele público é fundamental. A partir disso, a forma com que você vai se relacionar com aquele público, os canais que você usa, né, e o tipo de comunicação que você vai criar, né, isso é fundamental. Então, nesse sentido, eles foram muito felizes e conseguiram aí resultados positivíssimos. E aqui a gente vê que o primeiro motivador de compra é o Google, né? Então as pessoas procuram no Google e o segundo motivador são as redes sociais. Então elas procuram na própria rede, no caso do Facebook, que tem o Marketplace, no caso do Instagram, que também tem lojas que segue, e na loja do Instagram você pode colocar as peças à venda lá, ele já clica e vai, mas sobretudo porque há os amigos falando o tempo todo e há os impulsionamentos que geram confiança cruzada ali, porque está na minha rede, ainda que seja publicidade, faz algum sentido, porque ela é mais direcionada pelo perfil, né? Não é uma TV que coloca lá quem é o público telespectador daquele horário, não. Aqui você consegue determinar numa comunicação qual é o público exatamente que você quer. Se é um público não só que tem de 20 a 29 anos, mas a região geográfica onde ele mora, o costume que ele tem, os gostos, a profissão. Então você consegue fazer um detalhamento muito maior para chegar no público-alvo que você deseja. A gente tem os conteúdos que são produzidos, então a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre as fotos e o texto, os vídeos e as avaliações. Então a gente tem hoje vídeos crescendo imensamente. O YouTube é a rede social mais consumida do país. Cerca de 95% das pessoas que têm acesso à internet acessam vídeos do Facebook, do YouTube. Então é muito importante na estratégia de divulgação de vocês constar vídeo. E se puder trabalhar, que é o tema que nós estamos tratando aqui, com os vídeos criados pelos usuários, com as fotos, o Instagram no Brasil é uma grande referência porque trabalha a imagem. E vídeo e imagem substituíram de longe o consumo de conteúdos textuais. O texto perdeu relevância e ele só ganha quando é algo para aprofundamento. Então, eu passo o vídeo, passo a imagem, eu ganho a aderência ali daquele público, eu ganho o engajamento daquele público, e ao aprofundar, eu trago eles para um texto, né, no qual eles vão querer avaliar um pouco melhor o que é pelo detalhamento daquele produto, daquele serviço. Né? A mesma coisa as avaliações. Eu vou primeiro nas avaliações, o produto é bom, né? E depois disso eu passo por aprofundamento. Eu posso já ter ido no detalhamento do produto ou do serviço, mas eu não vou consumir muitas vezes o e-book de primeira, né? Eu vou consumindo aos pouquinhos algumas coisas sobre o meu interesse e depois eu vou chegar num conteúdo que é mais detalhado, né, para ter certeza de que é aquilo que eu estou buscando. E aqui a gente consegue ter alguns casos, eu não sei se eles estão facilmente expostos aí, se a visualização ficou boa para vocês,
Mas, assim, aqui é um caso muito interessante da Adoro Farm. Farm é uma loja de marcas, as mulheres devem conhecer, e que ela utiliza muito bem hashtags para poder determinar campanhas, enfim. Então, eu Adoro Farm, que tem aqui diversos, né, seguidores, a gente consegue ver o Adoro Farm e o Tono Farm. O Adoro Farm é o perfil. Nós estamos aqui com um perfil que a Farm publica as imagens dela enquanto empresa, tá? Que são as produções para divulgar coleção, para divulgar promoções, enfim. E ela recomenda, sugere, incentiva que as clientes, as vendedoras, enfim, publiquem na hashtag Tô no Adoro Farm. E aí você já vem aqui com mais de 1 milhão de imagens postadas pelos usuários. Eu estou falando de vendedores, ou seja, estou falando do meu público que eu posso incentivar no dia a dia, e estou falando de clientes que vão lá, compram e gostam de expor os looks. Então é um caso a se avaliar de como a gente utiliza o Instagram para fazer isso, para conseguir que com hashtags os nossos consumidores, os nossos usuários se engajem em produção de conteúdo. Aqui tem um vídeo que eu vou passar para vocês, que é desse caso da Receituit, é um caso mais antigo, mas que ilustra bem como é que a Hellmann's construiu uma conexão com o público, utilizando a rede social e fazendo com que o público também produzisse para elas. Produção, dá para soltar o vídeo aí, por gentileza? Oi, pessoal? Aí, legal. Sua geladeira é incrível. Se ela tem mais de 9 ingredientes, você já pode preparar mais de 360 mil receitas. Dá para preparar um prato diferente por 500 anos. Então por que você ainda insiste em um simples sanduíche? Para quando bater a dúvida, faltar a inspiração ou você não conhecer alguma receita, existe Hellmann's Receito. Quando bater a dúvida, faltar a inspiração ou você não conhecer alguma receita, existe Hellmann's Receituit. Agora você pode fazer milhares de receitas diferentes com apenas uma hashtag. Tweete qualquer ingrediente que você tem em sua geladeira. Mas a hashtag prepara para mim. E automaticamente, o perfil de Hellmann's envia de volta uma deliciosa receita. O Receituit acessa o maior banco de dados de receitas, o Recepedia, e gera uma receita perfeita de acordo com o que você tem disponível, sem precisar baixar aplicativos ou buscar em site de receitas. Ou ligar para sua avó. Receituit é a primeira hashtag que responde à sua fome com uma receita automaticamente. Através de um novo uso do Twitter, milhões de pessoas fizeram mais do que sanduíches. Em um dia, mais de 22 milhões de impressões foram geradas, com um engajamento 3 vezes maior que a média nacional do Twitter e mais de 82 mil interações. Milhares de receitas foram enviadas. Então, na próxima vez em que você abrir a sua geladeira, você pode até fazer um sanduíche, mas não vai ser por falta de opção. Hellmann's Receituit. Milhares de receitas a um tweet de distância. Muito bem. Isso parece estar distante, porque a gente está falando de uma tecnologia por trás para poder responder um chatbot, né, onde você recebe os itens e já responde, a conexão, uma integração de sistemas com um banco de dados de receita, enfim. Mas isso não é o ponto aqui. O ponto é que a Hellmann's conseguiu mobilizar as pessoas para que elas dessem para eles, primeiro, o que é o costume deles de compra. Então, o público que compra Hellmann's, eles compram o que também? Então, na hora de vender, muitas vezes, a Hellmann's, eles podem fazer essa conexão com os ingredientes, com os outros produtos consumidos por esse usuário, né, por esse cliente. Eles conseguiram fazer com que os usuários postassem as fotos.
E isso é muito interessante porque deu conteúdo para eles também usarem depois em campanhas. Então, como é que vocês conseguem levar isso para o dia a dia da empresa de vocês? Né? Entendendo a escala, entendendo as restrições que tem, mas usando bastante criatividade, que é o que nós, né, de pequenos negócios, estamos nesse dia a dia, nessa labuta, fazemos muito bem, né? Um outro caso muito célebre no mundo é o da GoPro. Vocês devem talvez conhecer aquela maquininha que as pessoas usam para esportes radicais. Ela é muito utilizada em surf, skate, carro, trilha, bicicleta, enfim, esportes aquáticos, né, esportes que têm a ver com mergulho. E eles criam, a partir de 2011, a empresa começou a deslanchar, quando eles mudaram o sistema, mas o mais importante depois desse sistema é que eles começaram a engajar os usuários. E tudo deles é muito. Vocês que estão fazendo, compartilhem conosco. Então, eles têm esse desafio do 1 milhão, eles têm o de mergulho, e eles têm outros desafios e que fazem com que os usuários cheguem a um nível de exposição muito grande, de colocar fotos o tempo todo. E aí, eles têm essa hashtag GoPro, vocês podem ver aí, são 43 milhões de publicações. Óbvio, nós estamos falando do mundo inteiro, nós estamos falando de uma máquina fotográfica que, obviamente, já produz a foto, e isso é muito interessante, mas nós estamos falando de engajar uma comunidade para que as pessoas compartilhem, usem. Quanto mais elas usam, mais elas querem consumir a melhor máquina para tirar as melhores fotos, participar dos desafios, e são fotos muito bonitas. Inclusive, se vocês quiserem entrar lá, vale a pena saber como a GoPro consegue, e mais do que isso, como ela trata. Então, vocês veem, eu separei essa frase aqui de uma parte do site dela, que ela fala assim: celebramos criadores de conteúdo como você todos os dias. Né? Capture seus interesses, suas paixões e sua vida. Com uma GoPro, suas melhores fotos, clipes originais e edições de vídeo aqui mesmo. Concederemos prêmios em dinheiro para nossos favoritos em cada categoria. Então, eles primeiro falam: caras, vocês são legais, eu quero que vocês continuem fazendo isso, a gente reconhece vocês, e além disso, ainda vou te incentivar com um prêmio em dinheiro. Então, muito bacana a iniciativa da GoPro de engajar consumidores, usuários, fazendo uso do produto. Um outro ponto é a campanha da Coca-Cola, que muitos de vocês com certeza participaram, né? Talvez alguém até tenha uma latinha da Coca-Cola hoje em casa. Mas, 1,5 milhão de latas virtuais personalizadas. Por quê? Você tinha comunidades ali. Primeiro, o negócio deles era assim: vamos fazer uma votação para ver os nomes que vão estar nas latinhas, enfim. Mas depois disso, os nomes que não entraram nas latinhas podem passar para. Você cria uma latinha digital e pode guardar o seu nome, pode compartilhar. E aí, um ponto interessante aqui: foram criados grupos, então, comunidades no Facebook, como essa da esquerda, onde as pessoas buscavam o nome na lata e outros recomendavam, encontravam, falavam: esse cara na foto é inclusive daí de São Luís do Maranhão, e ele achou essa lata do Diogo aí, e falava: encontrei aqui o nome Diogo e tal, e lá, bacana. E aí a galera: legal, valeu. A dica, então, assim, houve todo um envolvimento das pessoas para poder ajudar as outras. Então, eles conseguiram, com isso, gerar várias comunidades de ajuda. E do lado direito, a gente tem a promoção mesmo, que aí a gente tinha Coca-Cola falando lá: olha, vá aqui, tem a lata digital. Então, assim, comunidades oficiais, comunidades não oficiais foram criadas aproximando a Coca-Cola do público-alvo. E o produto, enfim. Aqui é um outro exemplo que é de unboxing, né? Que é o seguinte: uma influenciadora, que é essa menina aqui, ela abre caixas e recebe, ela chama Ju Cirqueira, ela abre produtos de papelaria, ela gosta muito disso, enfim. E é muito interessante porque as lojas mandam para ela
provavelmente, né, tem alguma troca, talvez não só o produto, mas muitas blogueiras fazem isso somente pelo prazer e audiência, prazer, enfim, né, de receber o presente e o produto, e muitas começam assim, outras vão atuando ao longo do tempo também dessa forma, e ela abre aqui, é um vídeo de um produto de uma papelaria, né, que vários produtos, na verdade, que a papelaria mandou, e que ela tem 198 mil seguidores. Esse vídeo tinha sido visto ao longo de um ano, né, por 35 mil pessoas quase. Então, qual é a forma que você tem que fazer com a sua empresa, né, qual é o canal de influenciadores que é possível utilizar, a forma que vai se estabelecer de conexão com esses influenciadores, né, para que eles possam serem embaixadores, divulgadores de forma positiva dos produtos ou serviços de vocês. Né? Fica a dica aí dessa Jussirqueira e de vários outros que vocês podem encontrar, inclusive micro-influenciadores também, que é muito interessante de usar. Aqui a gente está falando de uma de 198 mil inscritos, mas você pode ter uma pessoa com 10 mil, com 5 mil, mas se o nicho é muito específico e você consegue aproveitar, vale super a pena, tá? Então, é importante ter isso em mente. Outro caso aqui é o do E-Commerce Brasil, que é uma plataforma utilizada, que na verdade é mantida por grandes empresas de e-commerce e do ecossistema, que envolve meio eletrônicos de pagamento. Eu vi que vocês tiveram uma palestra anteriormente sobre isso, enfim, e eles têm um portal de conteúdo, além de eventos e várias outras coisas interessantes. Mas o portal de conteúdo é muito legal porque era aquilo que eu estava comentando. Você imagina, eles devem ter 5 pessoas na redação escrevendo conteúdos, né? Só que eles têm mais de 90 apoiadores ali, são parceiros, colunistas e que escrevem conteúdos. E, portanto, eu destaco essa faixa amarela aí, que são mais de 2.500 textos publicados por ano. Isso gera para eles essa audiência de 600 a 700 mil acessos mensais. Você imagina se eles tivessem 5 pessoas produzindo textos para o site, né? Com certeza, essas 5 pessoas não dariam conta de fazer 1/10 do que está posto aí, né? Talvez um pouco mais do que isso, mas com a qualidade e abrangência do que eles falam, com certeza não. Porque você vai ter um jornalista que vai ter que falar sobre máquina de cartão, vai ter que falar sobre logística, vai ter que falar sobre plataformas digitais, vai ter que falar sobre precificação, sobre SEO, como é que você coloca esse conteúdo com relevância. É tão amplo que o tempo que o jornalista vai gastar escrevendo sobre isso, né, aprendendo para escrever, se torna o que a gente estava falando ali, né, daquele tempo que a gente não tem. Então, para ganhar escala, né, com especialistas, neste caso deles, eles foram atrás de várias pessoas que para elas também é legal ter habilidade, muitas vezes são empresas que estão vendendo o serviço ali, né? Se eu vou falar sobre logística, eu posso ser de uma empresa de logística que presta esse serviço. Para eles não tem problema nenhum, não há nenhum conflito de interesses, pelo contrário, há uma complementaridade. Então é muito interessante a gente utilizar essa técnica aqui, essa estratégia de trazer conteudistas para os nossos negócios. E aqui, vocês talvez não conheçam, chama Glassdoor o site, é um site de avaliação de empresas para trabalho, né? Eles têm vagas de trabalho, ele chamava Love Mondays no Brasil, foi comprado por esse Glassdoor, mas o que é interessante aqui? Você pode avaliar a empresa, pode avaliar uma vaga, ou disponibilizar uma vaga, enfim, e pode avaliar salários. E aqui eu mostro um pouco do que tem. Então, são 12 mil avaliações do Google, peguei o Google para a gente entender uma empresa que todo mundo conhece. São 5.500 vagas já disponibilizadas, tem 22 mil salários postados por pessoas que trabalharam no Google, dicas de entrevistas, são 11 mil postagens sobre dicas de como você participar e como é a entrevista no Google, 3.700 sobre os benefícios e 360 fotos. E aí tem todo um detalhamento para além disso, né? Mas é interessante porque, para você poder consumir essa informação, você tem que entrar lá e postar o da sua empresa.
Então, as plataformas digitais, elas sabem como ninguém utilizar os usuários para trazer conteúdo para dentro, né? E o que é muito interessante, porque eu permito com que você acesse o conteúdo que outro colocou, mas você tem que me entregar o seu conteúdo primeiro. E nessa relação de ganha-ganha, a plataforma ganha muito mais, é claro, né? Porque ela permite essa conexão e vocês veem números aí, né? Que a gente está falando de 67 milhões de visitantes únicos por mês, né? A gente está falando de 50 milhões de insights e salários e apostados, isso no mundo, ela não está aqui só no Brasil. Mas é interessante o poder que uma plataforma tem para fazer o usuário gerar conteúdo. Um outro exemplo é o TripAdvisor, eu comentei um pouco sobre isso, né? Mas só para falar aqui que são 460 milhões de viajantes todos os meses, 830 milhões de avaliações e opiniões, sobre 8,6 milhões de acomodações, restaurantes, experiências, companhias aéreas e cruzeiros. Você imagina quando é que o TripAdvisor conseguiria fazer isso, mesmo com uma equipe de milhares de pessoas trabalhando para eles? O tanto que seria em dinheiro e em tempo, e quando ele terminasse de fazer a primeira parte do país, começasse a fazer a segunda, o começo do que foi o trabalho dele já estaria desatualizado. Então, eles precisam contar com os usuários para conseguir gerar conteúdo para eles. Aqui um outro exemplo, que são dos funcionários fazendo isso. A gente tem a esquerda Visa e a direita Google. Eles usam hashtags, né? Que é Life at Google, Life at Visa, é muito comum lá fora, e os funcionários postam como é trabalhar na empresa, e uma das coisas interessantes do Instagram, e aí do próprio perfil da empresa de vocês, enfim, da página do negócio, é sempre postar um pouco do dia a dia, rotina, isso faz parte dos conteúdos que os usuários gostam de ver. Mas aqui, vocês podem explorar os próprios fornecedores e os vendedores, a equipe, né, os colaboradores, para criar um pouco desse conteúdo, sendo bem orientados, todo mundo ganha. Mas como eu uso isso no meu negócio? Então aqui vem as dicas arrematando o que a gente passou para trás, que é mostrar um pouquinho mais de forma direta o como chegar nisso. Então as 3 primeiras regras aqui, né, é chamar e engajar pelo interesse. E tem que fazer sentido para o usuário. Né? Ele tem que estar conectado com aquela sua rotina, né? Com aquele dia a dia, com aquele produto, com aquele serviço, com aquela causa que você queira engajá-los. É dispor de canais para obter e coletar conteúdo. Como é que você vai pedir isso para o usuário e vai dificultar? Vai ter uma fricção na hora que ele vai mandar uma foto. A hashtag no Instagram é muito simples, ele bota a hashtag, ok, você precisa comunicar isso. Mas como é que você faz a curadoria caso você vá utilizar essas imagens para uma outra frente de trabalho, para uma divulgação, enfim? Né? Então, como é que você faz isso se é num ponto físico, que também é importante? Você pode coletar sugestões, pode coletar imagens, enfim, no próprio ponto físico. Como é que você faz essa curadoria depois e chegar no teu marketing, chegar na tua área de gestão de clientes, chegar em quem quer que produza os conteúdos que a empresa vai divulgar. E ter um plano para moderar, que é essa parte, compartilhar e usar esse conteúdo no marketing, né? Porque não adianta só chegar e deixar lá o usuário, coloca aqui, aquele negócio fica perdido, né, nos teus canais de entrada daquele conteúdo. Tem que ter uso, tem que ter uma devolutiva para o usuário, tem que ter um curtir, tem que ter um compartilhar. É muito importante para o usuário se sentir querido nessa hora, se sentir amparado naquele momento, seja de um ponto positivo, seja de um ponto negativo que ele está compartilhando. Crie hashtags. Aqui a gente está falando de Instagram, que é o grande destaque para isso. Crie hashtags para o produto e campanhas específicas. Né? Se é uma coleção de verão, bota a coleção de verão. Se é uma causa social, vamos de causa social. Separa isso para que não fique conflitante os interesses de cada um que a gente vem dos públicos, enfim, se é o teu vendedor, tua equipe de colaboradores postando, cria um canal específico para eles e pinça o que quiser para jogar em outras mídias. E sempre inclua hashtags que tem que ver com post, né? Não dá para colocar qualquer hashtag só para ganhar visibilidade, porque isso aí vai comprometer, vai trazer um público que você não quer e vai ter uma exposição negativa do teu negócio.
Aqui o importante é criar ambientes também. Aqui a gente vê 3 exemplos de ambientes fotografáveis. O primeiro aí da Ilha do Amor, né? Então isso aqui é uma blogueira que recomendou para eles o que eles poderiam fazer, né? Ó, você está indo para o Maranhão, está indo para São Luís, tira foto nesse letreiro aqui. E dos cantos a gente tem pessoas postando marcas, postando lugares, enfim, porque foi criado um ambiente para se fazer isso. Mais uma coisa que tenha produtos compartilháveis. Então, a gente tem aqui um café, a gente tem um prato que a empresa, o restaurante se chama Hub, ele assinou, né, com isso e é fotografável, e a gente tem um cara segurando uma cerveja, mas o produto não é a cerveja, o produto é a camiseta da reserva, que ele colocou a hashtag reserva, e aí é interessante porque ele se identifica com esse produto, o que fica muito legal para clicar para fotos. E converse. Então, frases são importantes, né? A criação de frases que o consumidor tenha interesse de fotografar e não faça como a frase da direita que está escrito ali: aqui seu cão é bem-vindo, mas crianças, favor amarrá-las ao poste. Gerou um conteúdo super negativo sobre o restaurante, então você tem que ter cuidado também com o que é postado. Estamos prontos para voar nesse tema, mas, né, requer cuidado somente mais ponto do que a gente tem que ver para não fazer, que é os erros muito frequentes, né? Peçam autorização, não deixem de pedir, use conteúdo dos grupos de clientes, então você vai pegar os grupos de clientes, vai colocar e esquecer de prestigiar os clientes com os conteúdos que eles postaram. A gente falou um pouco sobre isso já. Finalizando a apresentação, essa imagem aqui, né, que o Papa já é pop, agora seu negócio também pode ser. E por quê? Você imagina esse tanto de gente postando fotos, postando vídeos, postando só coisa boa sobre o Papa. É isso que a gente quer para o produto de vocês também, né? Que você tem essa massa de usuários postando coisas boas para vocês, tá? Por fim, eu deixo aqui meus contatos, como eu falei, né? Fora deste ambiente, vocês podem entrar em contato comigo, inclusive para pedir aquelas informações lá, me mandar que eu passo para vocês. Ok? Fico aberto aí para as perguntas nos minutos finais que nós temos. Oi? Legal, bacana, né? Que ficou tudo explicado e de forma clara, que é o mais importante, né? Agradeço a mensagem, Janaíne. Tá ouvindo, Ivan? Janaíne. Tá ouvindo? Ivan, tá ouvindo? Estou escutando, sim. Ivan, te agradeço imensamente tua disponibilidade. Realmente a palestra a gente estava aqui encantadas, porque foi muito esclarecedora, realmente. Então a gente te agradece a tua disponibilidade e todo o conteúdo que você dispensou aqui nessa noite para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço poder participar aqui com vocês. Desejo sucesso na E continuação do agora, evento. a Um gente abraço a vai todos. pedir aqueles 2 minutinhos para vocês, que daqui a pouquinho a gente retoma com a palestra da Claudiana Figueiredo, Liderança Regenerativa. Então, não perca, que ainda tem mais conteúdo essa noite.